Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez nos preparando para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana é uma semana importante que nos traz a recordação da morte e ressurreição do nosso Cristo. O verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos. E eu quero continuar fazendo a leitura do livro de Marcos, do capítulo 9, mas antes, uma pequena oração. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e queremos te dar glória. Pedimos a ti, ó Pai, o seu entendimento, que o teu amor e a tua paz nunca se aparte de nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o capítulo 9 do livro de Marcos. A transfiguração de Jesus. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavradeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e outro para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é meu filho amado. A ele dai ouvidos. E, de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhe ordenou que a ninguém revelasse o que havia presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentaram sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro. E Jesus lhe esclareceu: realmente Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhe digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar.
Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Rogai aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse jovem, jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram, em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. O segundo anúncio da paixão. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinha receio de inquiri-lo a este respeito. Quem é maior no reino? Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estava em casa, indagou-lhes sobre o que discorreis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança no colo, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma dessas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quem não é contra, está a favor. Contou-lhe João: mestre, vimos homens que, em teu nome, estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não
o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E, se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as duas mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes de devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextingível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que, possuindo os dois olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar, os teus vermes de devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagarão. Nunca se apagam. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra do Senhor. Amados irmãos, no capítulo 9 de Marcos, coisas importantes para o nosso aprendizado. A transfiguração de Jesus. Jesus recebe, fala com Elias e com Moisés e com Elias. Jesus cura um menino possesso que, ao percebermos as dificuldades que os seus discípulos tinham com aquela espécie de demônio, Jesus disse: essa espécie só sai com oração e jejum. Logo depois, Jesus, ele anuncia mais uma vez a sua paixão, mais uma vez ele anuncia a sua morte, e os seus discípulos não compreendem, e os seus discípulos em particular, eles têm medo de falar com Jesus sobre isso, né? Logo depois, Jesus vai dizer sobre o homem que está pregando em seu nome e que foi chamada a atenção pelos seus discípulos, e Jesus os chama e diz para eles que não precisava, porque mesmo quem está pregando em nome dele está falando bem dele, não fala mal, não é contra ele. Isso é importante. É importante saber, irmãos, que nós que somos de Cristo, muitas vezes achamos que tem muitas pessoas contra nós, né? Mas pessoas que professam Jesus, como falam de Jesus. Então Jesus já alertava isso há muito tempo, né? E Jesus vai falar na última parte do capítulo 9, vai falar sobre o pecado. Se tua mão te faz pecar, corte. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se o teu pé te faz pecar, arranque-o. É melhor você ficar aleijado do que perder a sua salvação. Perder a entrada. É melhor entrar no reino dos céus.
faltando uma parte do seu corpo, do que ir para o inferno, onde aquele verme não morre, aquele fogo não se apaga. Irmãos, isso é uma alerta para nós. Nós estamos hoje vivendo numa depravação total e o pecado, desfrutando do pecado, e o salário do pecado é a morte. E Jesus já diz muitas vezes sobre isso, e Jesus nos alerta sobre o arrependimento, não viver uma vida pecaminosa. E Paulo, nas suas cartas, vai dizer sobre o salário do pecado é a morte. Então, nós que estávamos mortos pelos pecados, em Cristo somos mais que vencedores, somos ressurretos junto com Cristo e somos libertos desse pecado. E assim, irmãos, vamos nos livrar, vamos nos santificar, vamos fugir do pecado, vamos fugir das tentações, não vamos confrontar as tentações, vamos fugir das tentações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que livra-nos do pecado, livra-nos das armadilhas, nos ajude, Senhor, a ter fé, nos ajude a ter fé, Pai, porque só a fé vai nos fazer manter firmes no Teu caminho, vamos, através da fé, vamos superar todos os desafios, Pai. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, que abra os nossos olhos e que o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa nos fortalecer, possa nos encher e que nós possamos produzir os Teus frutos, Pai. Te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, clica no sininho para que você seja notificado do próximo vídeo. Fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e todo sempre. E amém.